Boa noite, eis o Jornal 10 na primeira edição desta semana. Vamos às manchetes desta segunda-feira. Parlamento suspenso no início dos trabalhos para resolução da ilegalidade regimentar. Primeiro-ministro debate parceria com a União Europeia em Portugal. 5,9% da população sofre transtornos por causa da dependência do alcoolismo. Chad ataca mercado, faz 27 mortos. França, Manuel Valls anuncia sua candidatura às presidenciais. Renovamos os votos de uma boa noite. Seja bem-vindo a este jornal. A primeira parte pode ser acompanhada posteriormente no nosso site www.tiver.cv. No início da sessão plenária de 5 de dezembro, o PICV questionou a mesa sobre a irregularidade da votação da ordem do dia de novembro, onde o Parlamento, além de violar a Constituição da República, também violou o regimento. A primeira sessão plenária de dezembro, que iniciou hoje, foi suspensa por cerca de 2 horas para a resolução da ilegalidade ocorrida na sessão de novembro, em que foi aprovada a ordem do dia sem a maioria regimentar. Os líderes parlamentares reuniram-se numa conferência por cerca de 1 hora. Diante dessa situação, o presidente da UCID disse que o Parlamento, na sua maioria, cometeu erro e estava-se, nesse momento, a resolver a situação. O Parlamento cabo-verdiano, de cima a baixo, cometeu 2 erros. O primeiro erro, a condução dos trabalhos pelo então presidente interino, o engenheiro Jorge Santos, e o segundo erro, a aprovação da ordem do dia, com menos número de deputados exigidos pelo regimento. Mas dissemos também que os erros acontecem. Os erros acontecem e as pessoas que fazem alguma coisa sempre acabam por errar. E a Assembleia errou nessa matéria. O PICV, por sua vez, disse que quando existe uma ilegalidade, essa deve ser sanada. E foi isso que o Parlamento fez antes da votação da ordem do dia, ou seja, resolver essa ilegalidade que foi cometida na sessão de novembro. Quando se comete ilegalidades, essas ilegalidades têm que ser sanadas, têm que ser supridas. E esta proposta do PICV, se tomamos conhecimento da irregularidade e da ilegalidade, se tomamos conhecimento que houve falhas, que o Parlamento agiu mal, o Parlamento não deve continuar a laborar no erro. O Parlamento tem o dever e a obrigação, enquanto casa da produção legislativa, tem o dever e a obrigação de cumprir a Constituição e as outras leis da República. Já o deputado do MPD diz que a questão da aprovação da lei sem a maioria regimentar passou despercebida por todos. Isso passou despercebido porque, portanto, nós não demos por isso. Mas passou despercebido a toda a gente. Só agora é que se levantou o problema. Agora, é possível sanar esse vício jurídico? É possível. Portanto, sendo possível, nós não vamos fazer disso um braço de ferro, porque estamos aqui para resolver os problemas e não para os criar, e sempre que surjam devemos fazer todos os possíveis para os corrigir. Portanto, foi nesse sentido que nós pedimos mais uma suspensão e agora está a Conferência de Representantes, portanto, reunida, portanto, para tomar a melhor decisão, aquela que vai sanar o vício ocorrido, portanto, na sessão anterior, no início da sessão anterior. A sessão foi retomada por volta das 12 horas, em que foi aprovada a primeira ordem. A lei aprovada em novembro não tem nenhuma validade. A cidade da Praia acolhe a partir desta segunda-feira o 7º Encontro Internacional de Turismo, uma iniciativa da Câmara de Turismo de Cabo Verde que quer debater o turismo nas ilhas. O encontro vai até a próxima quarta-feira. O Encontro Internacional do Turismo acontece pela primeira vez na cidade da Praia e, segundo a organização, esta edição traz inovações em termos organizacionais e de substância, ao mesmo tempo que aposta na diversificação dos destinos. Este Encontro Internacional do Turismo vai debater exatamente, entre outras coisas, a questão da diversificação dos produtos turísticos cabo-verdianos e o alargamento da atividade turística a todas as ilhas do país.
as Ilhas do Sul, que inclui obviamente Santiago, Fogo e Brava e Maio, mas também as Ilhas do Norte, onde o turismo ainda não tem expressão significativa, como são os casos de São Nicolau, São Vicente e Santo Antão. Segurança, qualidade, diversificação dos produtos, consolidação dos destinos são os grandes temas deste encontro que se prolonga até quarta-feira, durante o qual os participantes poderão também conhecer outras experiências, sobretudo de realidades insulares que possam permitir uma maior reflexão. As autarquias e o governo são parceiros neste encontro, que é, acima de tudo, um espaço de debate e de concertação, tendo o turismo como pano de fundo. Este evento é realizado em parceria com a Câmara, com o Governo e com a Associação Nacional dos Municípios. Vamos ter, por conseguinte, uma presença forte dos municípios cabo-verdianos aqui, mas este encontro goza, portanto, no fundo é um espaço de debate e de concertação de políticas que reúne o setor público e o privado, incluindo o Governo. O Governo é um parceiro-chave da nossa Câmara. Este encontro do turismo decide ocupar um merecido espaço na capital do país, sublinha o presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde nas suas declarações à TIVER. Cabo Verde e a parceria estratégica com a União Europeia, que perspectivas? Este será o tema a ser desenvolvido no dia 12, na sede da UCLA, em Portugal, pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que foi o anterior presidente da Comissão Executiva da referida organização. Esta primeira sessão, conforme a Semana Online, marca o arranque de uma série de debates que a UCLA promove no seguimento da inauguração da nova sede. É que a instituição tem programado diversas intervenções com responsáveis de cidades e de países de língua oficial portuguesa sobre temas que marcam a atualidade e constituem preocupações emergentes das populações dos países membros da organização. Neste sentido, a UCLA espera uma grande participação das pessoas neste primeiro debate e da mesma forma aos próximos, que darão voz aos responsáveis conhecedores da realidade dos países que a integram. A OIT, em parceria com a União dos Trabalhadores de Cabo Verde e a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, promoveu hoje na cidade da Praia um seminário intitulado Influenciar as Políticas Nacionais em Matéria Económica e Social no quadro da Unidade de Ação Sindical em Cabo Verde. O seminário surge na tentativa de dar respostas às problemáticas atuais que afetam a vida laboral. O objetivo principal desta formação é, como se sabe, as organizações de trabalho são os principais standards de desenvolvimento, então é a questão que vai contribuir de uma maneira eficaz para o desenvolvimento económico de Cabo Verde. José Manuel Vaz não esconde as suas expectativas para com este seminário. Tema muito importante e atual para Cabo Verde tem a ver com a questão da unidade de ação dos sindicatos e a reflexão sobre o sindicalismo em Cabo Verde e no mundo, e são, portanto, temas muito importantes, muito atuais para as nossas organizações sindicais. Este seminário está ligado também à nova forma de trabalhar os sindicatos, que tem a ver com as mudanças do Código Laboral, da flexibilização das leis de trabalho em Cabo Verde. Está tudo intimamente ligado, porque houve necessidade de uma flexibilização do Código Laboral e é um momento oportuno para que todos nós é importante que todos nós prestássemos mais atenção o que é que o Código nos traz. E neste momento a OIT está particularmente focada não só nessas questões de políticas económicas, como também na questão da unidade de ação. É de realçar que o tema tratado no seminário é importante para Cabo Verde, pois tem a ver com a questão da unidade de ação dos sindicalistas em reflexão sobre sindicalismo em Cabo Verde e no mundo. Este seminário decorre até o dia 9 de dezembro. O Ministério da Saúde, em parceria com a UNODC, organizou hoje um encontro nacional de preparação de respostas sobre o álcool e outras drogas. O objetivo é refletir, trocar experiências e preparar respostas práticas sobre o consumo de álcool e outras drogas no nosso país.
O encontro visa refletir, trocar experiências e preparar respostas práticas sobre o consumo de álcool e outras drogas em Cabo Verde. Para o presidente da organização do evento, o consumo do álcool é o problema que mais tem se constatado no nosso país, sendo que, segundo os dados, 63,5% das pessoas consomem bebidas alcoólicas. Sobre problemática, sobretudo de álcool, né? Você fala de álcool e outras drogas, mas não sabe, mas álcool que é o nosso maior problema, né? Já houve taxa de prevalência, 63,5%, portanto, de prevalência de consumo é de álcool. Não sabe tudo problemas que não tem sobre social, custos econômicos, impacto sobre pobreza, impacto sobre orçamento de famílias, não é? Uma família usa mais recursos para álcool do que aquele que te aplica para a saúde, para a educação. Então, de facto, esse momento ali é um momento que todos os setores juntos, o setor de saúde, porque resposta que cabe apenas à saúde, portanto, a resposta tem que vir de todos os setores, tanto de saúde, de setor privado, de sociedade civil, com todas as outras instituições parceiros de ONGs. Então, nesse momento ali, a saúde está chama tanto a ele a responsabilidade, mas de uma certa coordenação para a resposta que deve ser de todo lado. No encontro também foi abordado a venda e o consumo do álcool perto das escolas, sendo um problema que, no ponto de vista de José Teixeira, é da responsabilidade da sociedade, mas vai dizendo que todos devem cumprir o seu papel na prevenção dessa problemática. De meu ponto de vista, a responsabilidade é de sociedade e responsabilidade do nosso estudo. É claro que existem autoridades, existe inspeção de atividade econômica, existem polícias, mas isso é um trabalho também que deve ser trabalho de professores, trabalho de direção de escola, trabalho de vizinhança, trabalho até de colegas e de crianças que cada consumem para trabalhar junto com aquele outro, de facto, bom, se tiver consumo também na escola, pessoas que também. E se tiver censura de próprios colegas, que a maioria, se calhar, que se lá fica com uma imagem, de facto, de consumo é uma coisa triste, uma coisa desagradável, provavelmente lá não pode ter redução. E, de facto, é preciso que isto se torne um problema com dimensão que a sociedade inteira reconhece, mas é uma preocupação para o nosso estudo. Acerca da prevenção, o médico afirma que a OMS e o Ministério de Saúde têm o papel de orientar e apoiar na luta contra o consumo do álcool e outras drogas, mas para a prevenção desta problemática, o papel do Ministério da Educação e da Família são fundamentais. A OMS com o Ministério da Saúde tem um papel-chave de orienta, de apoio, mas previne, por exemplo, hoje não tem papel de escolas. Não tem uma taxa de alfabetização acima de 90%. Então, quer dizer que tudo crianças praticamente está na escola. E se está na escola, então o principal papel na prevenção muito antecedente, precoce, é o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação está em contato com aquele público. A educação para poder chegar lá. Então, por isso que, na verdade, a responsabilidade é de todo alguém. E família, se toda família, de facto, assume de facto, um certo papel, o Ministério da Saúde tem esse papel para incentivar a família, para criar condição, mas cada alguém tem que assumir de si. O Ministério da Saúde que até chega dentro, que até consegue chegar dentro de família para fazer trabalho para a família tem que fazer de si. E agora tem que ter esse ambiente de abertura para, de facto, todas as instituições, portanto, apoia, portanto, a rede social que nos está falando, para combater o alcoolismo. O consumo do álcool e outras drogas é um problema que vem afetando muito a população cabo-verdiana nos últimos tempos, sendo que, de acordo com os dados, 5,9% da população sofre transtornos por causa da dependência do alcoolismo. O novo Código da Estrada, previsto para 2017, propõe várias inovações, nomeadamente a introdução do sistema de gestão de cartas por pontos, maior fiscalização do álcool no sangue, alteração do limite de velocidade e reforço da fiscalização às escolas de condução. Quem o diz é a diretora-geral dos transportes rodoviários, Dina Andrade, entrevistada pela Rádio Morabeza, afirma que as alterações têm como objetivo fortalecer a segurança rodoviária em Cabo Verde. Em relação ao limite de velocidade, a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários propõe um capítulo no novo código que terá como tema zona de coexistência. Neste sentido, segundo afirmou, nas zonas destinadas a peões e condutores, a velocidade vai ser reduzida e a proposta da GTR passa por introduzir a velocidade máxima
máxima entre 20 a 30 km por hora. A responsável assegura que, para complementar o Código de Estrada, a DGTR tem em vista novos regulamentos, nomeadamente o da fiscalização do álcool no sangue, de exames médicos para detenção de álcool e substâncias psicotrópicas no sangue e ainda o regime jurídico dos transportes urbanos de passageiros. Outra inovação tem a ver com a introdução do sistema de carta por pontos. É um sistema utilizado em vários países da União Europeia, como é o caso de Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Malta, Polónia, Áustria e Dinamarca. A carta por pontos funciona da seguinte forma: ao título de condução de cada condutor será atribuído um número determinado de pontos. Por cada contraordenação, o condutor perde pontos nos termos que ficaram definidos por lei. Quanto mais grave foi a infração, maior o número de pontos que são perdidos. Habitualmente, os sistemas de pontos prevêem bónus para bons condutores. Ao fim de um determinado tempo, sem contraordenações, o condutor pode recuperar parte dos pontos perdidos.